Fala galera, tudo beleza? Tô na voz aqui o Matheus e o Mano Stefano pra gente fazer o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Como vocês podem ter visto o nome do canal 5 Minutos Coagem, e hoje iremos falar sobre o Henrique VIII. Então vamos começar nesse vídeo com o Stefano falando. Então, eu vou falar quem foi o Henrique VIII. O Henrique VIII ele nasceu em 28 de junho de 1491 e morreu em 1547. Henrique foi o rei da Inglaterra em 1509 até a sua morte, e também Lorde, depois rei da Irlanda. Henrique foi o segundo monarca inglês da casa de Tudor a ocupar o trono, sucedendo seu pai Henrique VII. Henrique é conhecido como fundador da Igreja Anglicana. Suas lutas contra Roma ocasionaram a renúncia da Inglaterra à autoridade papal, a dissolução dos mosteiros ao seu próprio estabelecimento como chefe supremo da Igreja Inglaterra, e também em 1513 Henrique aliou-se ao Maximiliano I, ao Sacro Imperador Romano Germânico, e invadiu a França com um exército grande e bem equipado. Além de reinar como um poder considerável, Henrique também escrevia e compunha textos para diversas pessoas. E ele levou as três coisas pelas Henrique é mais lembrado, né? Pelos seus 6 casamentos, pela reforma inglesa. Ele tornou-se também um morto e com saúde fraca. Ele é frequentemente caracterizado ao final de sua vida como um egoísta, severo e inseguro. Então hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre as características do Henrique VIII. Esse canal vai ser um pouco sobre curiosidades. Então, gente, ele teve na época dele, né, ele era rei, ele teve um amplo poder politicamente. Tipo, ele tinha uma aliança com uma igreja católica, mas como ele se casou com uma mulher e ele queria um herdeiro e ela não foi capaz de dar um herdeiro, ele deu uma herdeira. Ele chegou lá no Papa e perguntou: eu posso me separar, tudo mais dela? E o Papa falou: não, perante Deus, perante a Bíblia, isso é totalmente errado. Então ele falou: quer saber, ele tacou dane-se. Ele quebrou a aliança que ele tinha com a Igreja Católica e ele criou sua própria religião, que é chamada de Anglicanismo. A religião dele foi chamada de Anglicanismo. Então, ele, criando essa nova religião, ele que, criou as regras, ele que criou tudo, e se esse que fosse seguir, tinha que seguir as leis, os mandamentos deles e tudo mais, entendeu? E o principal, ele era o Papa da igreja, o Papa não é uma pessoa que tem que crescer e tudo mais, poder ter experiência no assunto. Ele chegou e falou: não, eu vou ser o Papa, a religião quem criou fui eu, e eu que vou ser o Papa, eu que mando em tudo. E, gente, algo importante, ele criando a própria religião, quebrando a aliança com a Igreja Católica, ele conseguiu o divórcio com a mulher, né? Porque até ele era o Papa mesmo, né? Ele falou: tá, vamos divorciar. E ele casou com uma outra mulher. E uma questão muito importante que eu já ia me esquecendo, essa fase foi conhecida como questão real, quando ele criou a nova religião e ele desfez a aliança com a Igreja Católica. Então, voltando ao assunto, ele foi e se separou da mulher, né? Lá, e ele se casou com outra mulher. Quando ele se casou, ela também não foi capaz de dar um herdeiro. Então, além de ter o divórcio, ele acusou ela de adultério para não ser mal visto pelo povo. E além de acusar pelo adultério, ela sofreu bastante na vida dela depois. E ela deu uma menina para ele e foi batizada de Elizabeth. Então ele se casou com mais outras mulheres. No total ele teve 6 esposas, mas ele matou 2 decapitadas. Mas no final ele conseguiu o herdeiro dele. Mas, gente, temos que entender, mas não foi porque ele criou uma religião que era qualquer coisa, que todo mundo podia fazer o que quiser. A hierarquia da igreja era como se fosse do catolicismo, até porque eles largaram os santos para servir somente um Deus, ou seja, deixar de ser politeísta para serem monoteístas. Desculpa. Aí eles começaram a servir somente um Deus, os cultos só podiam ser celebrados em inglês, não podia ser francês, espanhol, em português, em inglês, e eles só podiam ler a Bíblia. E a hierarquia, como eu já te falei, era parecido com o catolicismo, não é igual, é parecido.
Só pra vocês saberem, tipo, eles largaram os santos como se eles fossem um Deus. Ou seja, teve muita coisa nova, regras novas, conforme ele quisesse. E, gente, foi daquela época que veio essa ideia de as coisas do governo. E hoje em dia a igreja não é normalmente do governo, é o povo que cria tudo mais, sua religião e tudo mais. Mas empresas do governo se chama status, entendeu? Tipo, e daquela época a igreja lá era do governo, era do rei era o governo. E hoje em dia, por exemplo, a Petrobras. E hoje em dia E hoje em dia a Petrobras, gente, ela é do governo, ela é uma empresa do governo, ela não é do povo, entendeu? Então isso se chama status, foi daí que veio essa ideia. Então é isso, galera, até mais, tem mais vídeos por aí, pelo menos um vídeo por dia, então já vai se inscrevendo, comentando, compartilhando e deixando um like pra me ajudar. Então é isso, falou e tchau!